A partir de agora, na Rádio Estéreo Gospel, programa Papo de Amigos com Cristo. Apresentação, Pastor Wagner Miranda. Papo de Amigos com Cristo. Estamos aqui com um tema super interessante hoje, inteligência emocional à luz da palavra de Deus. Estamos aqui com o pastor Fábio, ele é especialista nessa área, é pastor, é coach, e ele vai se apresentar para os irmãos conhecerem ele um pouquinho mais. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz, pastor Wagner. É muito bom aqui estarmos juntos nesta oportunidade, falarmos um pouquinho sobre a mente, né? Nós temos bastante conhecimento, geralmente, alguns de nós, né? Na área do espírito, na área do corpo, mas acaba deixando a parte da mente um pouco de lado. Então nós vamos falar bastante aí, você que é um ouvinte aí, ou tá passando aí nessa oportunidade pela Rádio Estéreo Gospel, aproveita essa oportunidade, tem muita informação boa, tá? Fica ligadinho aí que você, tenho certeza que alguma coisa nova, ou talvez muita coisa nova, tem aí para você nessa oportunidade. Legal, e quero já pegar o gancho aqui com o pastor Fábio, ele vai se apresentar, falar sobre o ministério, sobre a vida dele, para os irmãos se conhecerem um pouquinho mais. Fala aí, pastor Fábio, um pouquinho da sua vida para os irmãos conhecerem. Então, queridos, meu nome é Fábio Júlio, eu sou pastor há 5 anos, graças a Deus, da Igreja Brasil para Cristo. Nós temos uma vivência ali no reino. Isso é muito importante, ajudar pessoas, servir a Deus. Temos também uma formação profissional na área de coaching, na área de terapia familiar, né? A parte de teologia, a gente também trabalha dando aula em seminário teológico, né? Graças a Deus por isso. E aí tem algumas formações também em finanças da área secular que a gente angariou ao longo dos anos, e no decorrer desta entrevista, desse bate-papo aqui, a gente vai explanar um pouco melhor, um pouco da nossa experiência, pode ser que venha contribuir com você aí, com a sua vida, com os seus familiares, no seu dia a dia, e esse tema é muito bom, pastor Wagner, tema de inteligência emocional. Legal. O pastor Fábio é casado, tem filhos, e o pastor Fábio é um amigão de longas datas aí, mais de 15 anos a gente já se conhece, então eu sei que ele é um homem de Deus e super capacitado aí pelas formações acadêmicas para falar desse assunto aí de inteligência emocional à luz da Bíblia. Então ele tem a formação aí de coach, pastor teólogo formado em teologia, pastor da Brasil para Cristo, então o tema vai ser super interessante, hein, ouvintes? Não sai aí da Estéreo Gospel e será uma bênção. Pastor Fábio, já passando aqui a primeira pergunta, a fé ela é contrária à inteligência? Como a gente vê essa questão? Fé e inteligência seguem rotas contrárias ou dá para caminharem juntas? Pastor Wagner, a gente chega na conclusão, quando nós estudamos as duas coisas, que elas são obrigatoriamente paralelas, porque elas vêm da mesma fonte, elas vêm da mesma origem, que é Deus. Então, quando você estudar algumas coisas seculares e quando você estudar a palavra de Deus, você vai chegar na conclusão de que as duas coisas têm a mesma, elas na verdade se completam, né? Elas têm o mesmo objetivo, é trazer uma vida com abundância para a pessoa que estuda, que se aplica. Então a fé, a razão, a inteligência, elas têm a mesma origem, a mesma aplicação e tem que ter também o mesmo objetivo. Legal, então fé e inteligência dá para andar junto, né? As duas coisas são paralelas na Bíblia, dá pra gente ver que as fé e inteligência, elas andam juntas. É mais ou menos aquela história, pastor Fábio, da pessoa que ela fala assim, poxa, eu vou andar só com a fé. Então ela precisa fazer uma prova, ela precisa fazer um concurso, aí ela fala assim, não, eu vou só orar, eu não vou usar a inteligência, não vou estudar, porque eu vou orar e Deus vai fazer eu tirar nota boa lá na prova. E não é assim.
Ela tem que usar a fé dela, sim, mas ela vai ter que usar a inteligência. E por outro lado, a pessoa também que não acredita em Deus, ela fala, não, eu só vou estudar, eu vou só pela minha inteligência. Ela vai conseguir caminhar até um certo passo, até um certo momento, mas é a fé que vai ajudar ela a manter. Então, Provérbios capítulo 3, versículo 5, vai dizer assim, ó, confia no Senhor, ou seja, fé, de todo o teu coração, e não te apoie na sua própria inteligência. Temos que ter a fé e temos que ter a inteligência. Não é isso, pastor Fábio? Correto. A gente pode se apoiar também em Mateus 26, 41, onde o Senhor vai dizer, vigiai e orai. Então nós vemos ali o Senhor colocando duas coisas diferentes, colocando ali sabedoria e ao mesmo tempo vida espiritual, fé e razão andando junto. Por quê? E olha que a razão nesse caso tá vindo em primeiro lugar, porque o Senhor diz vigiai, depois orai. Então o que o Senhor está dizendo? Aquilo que cabe a nós, pastor Wagner, para nós podermos aplicar, eu tenho que fazer a minha parte, né? Até quando, falando um pouquinho mais sobre esse tema, às vezes nós queremos que o Senhor, ele faça algo para nos ajudar, mas Deus, ele vai retransmitir essa responsabilidade para nós. Então, quando eu falo assim, se Deus quiser, eu faço tal coisa, isso é correto falar, isso está certo, isso é bíblico. Só que existe a minha parte, por exemplo, eu quero arranjar um bom emprego. Então, Deus me abençoa para que eu arranje um bom emprego. Essa é a parte da oração. Mas antes da oração tem o vigiar, que é o quê? Olha, eu vou me aplicar, eu vou ter menos tempo de lazer, eu vou ter lazer, mas menos tempo de lazer, eu vou estudar mais, eu vou ter as melhores notas, eu vou me preparar para as entrevistas. Então, essa parte é minha. E o Senhor também, pastor Wagner, vai dizer para nós o seguinte, que a primeira parte cabe a nós. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, que é a fonte de toda sabedoria. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então, de quem foi a primeira parte, ouvinte? Vocês já identificaram que a primeira parte foi do ser humano, não foi de Deus. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então a primeira parte é nossa. O vigiar vem primeiro, vigiai e orai. Então primeiro vem o vigiar, depois vem o orar. Claro que se você orar antes, não tem problema, isso Deus não vai levar em conta isso. Mas se o possível, pastor Wagner, somos nós quem fazemos. O impossível cabe a Deus. Então aquilo que é possível, o que eu faço? Pastor, então eu não preciso orar então para que eu faça coisas possíveis? Não, você deve orar. Só que você deve orar para que Deus te dê graça para poder você fazer. E não você colocar, Deus, faça isso para mim, resolva isso para mim. Não, resolva isso para mim é quando você já fez o possível e chegou no campo do impossível. Aí você tem que usar a fé e fazer com que a sua fé alcance Deus agir em seu lugar. Que legal, ouvintes, estamos aí aprendendo sobre uma fé inteligente, né? E aí, falando, pastor Fábio, dessa questão inteligência emocional, nós vimos que fé e inteligência emocional andam juntos. E o que seria, então, dá para dar uma definição, o que é inteligência emocional? Sim, correto. Pastor Wagner, nós temos a alma do ser humano. O ser humano, quem é o ser humano? Ele é um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Nós não somos o corpo. Porque se nós fôssemos o corpo, é só a gente ver, por exemplo, uma lagartixa. Quando ela morre, né? Depois que ela morreu, não vai matar a lagartixa, né? Mas depois que ela morreu, você enterra ela, né? Enterra a lagartixa, enterra um passarinho. Depois ali de alguns dias e até meses, você vai ver o fim da carne. Então a carne, qual que é o fim da carne? Se decompor. Do pó você veio, do pó você torna. Então esse é o fim de toda a carne. O espírito é a parte que veio de Deus, é a parte que veio do Senhor. Então o espírito, ele vai ter um destino eterno. Agora a alma, no campo mente, nós precisamos dar uma definição para ela.
E essa definição é o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a gente cuidar dos sentimentos, dos pensamentos e das emoções. Legal, inteligência emocional à luz da palavra de Deus, né? Baseado aí na Bíblia. Então aprendemos aí que fé e inteligência andam juntos e aprendemos que inteligência emocional é cuidar da parte da mente, da parte dos sentimentos, e essa parte aí que não podemos só cuidar do corpo, né? E não só cuidar do espírito, precisamos cuidar da alma também. Legal. E pastor Fábio, por que o cristão, né? Nós estamos falando aí pro público cristão. Por que o cristão precisa aprender sobre isso? Não basta ele só ser um crente do monte, só saber das coisas do espírito, ele precisa também cuidar do corpo, ele também precisa cuidar da alma. A gente vê exemplos bíblicos de Jesus cuidando dessas 3 esferas. Como que a gente vê essa questão dentro da palavra de Deus? Correto, pastor Wagner. Obrigado pela pergunta dentro da palavra de Deus. Eu gosto bastante de uma pergunta alicerçada nesse fundamento, porque tudo que nós fizermos, falarmos, até pensarmos, né? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E isso nos convém citar também que ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e de todo o nosso pensamento. Então até o nosso pensamento tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Só trouxe uma base na Bíblia aqui, que está lá em Mateus 22, 37, para você ver que até o seu pensamento tem que estar estruturado na palavra do Senhor. O pastor Wagner perguntou aqui, queridos, pra gente continuar no mesmo tema, ele perguntou se é importante nós cuidarmos da mente, cuidarmos da parte do sentimento, da emoção. Sim, existe uma importância, por quê? Porque senão nós vamos cuidar só do corpo ou só do espírito e vamos deixar a mente sem alimento. E eu te pergunto, caro ouvinte, as maiores bobeiras que você vê as pessoas fazendo é por falta de quê? Por falta de emoções não tratadas, sentimentos não tratados. Por que os casamentos geralmente acabam? Não é porque o corpo ficou velho, né? Não é porque surgiu as rugas. Geralmente não é por causa disso. É por falta de conversa, por falta de alinhamento, por falta de sentimento, por falta de controle dos olhos, pastor Wagner, por falta de controle de uma emoção, por falta de saber ouvir, de saber falar, de saber controlar os nossos pensamentos, porque o que você pensa hoje, amanhã você vai acabar falando. Então, daí a importância de nós cuidarmos da nossa inteligência emocional. Legal, ouvintes. Precisamos ser inteligentes também na área da nossa emoção, como o pastor Fábio citou aqui, a área do casamento, né? No trabalho, o cristão precisa ter as suas emoções ali controladas, agir de uma forma inteligente, no tratamento com os filhos, no tratamento também ali com os vizinhos, enfim, em todas as nossas áreas aí sociais, temos que ter inteligência nas nossas emoções. Então, pastor Fábio, quais os benefícios que o coach ele pode trazer? Quais são os seus objetivos? Tem que estar alinhado ali, claro, com a palavra de Deus, mas para o ouvinte saber quais são e que benefícios são esses. Queridos, o coaching, ele é, na verdade, uma metodologia moderna, né, quanto à questão da divulgação. Mas quanto à questão da existência, o coaching, ele já existe desde os primórdios, né, da vida cristã, começando ali há pelo menos 2000 anos atrás, na época de Cristo. Cristo usava o coaching, pastor Wagner, para poder, não nessa palavra coaching, né, mas a metodologia. O coaching ele é fundamentado principalmente em perguntas, né? Você fazer pergunta para que a pessoa possa entender as situações. E Jesus, em alguns momentos, ele usou as perguntas para poder chegar a alguns objetivos. Vamos dar alguns exemplos. Jesus chegou para o cego e perguntou: cego, o que queres que eu te faça? Uma pergunta, né? Qualquer um de nós, a maioria de nós já colocaria a mão na cabeça do cego e mandava ele lavar os olhos, ou mandava ele abrir os olhos, né? E ele iria enxergar, né? Mas Jesus não, ele pergunta para o cego: cego, o que queres que eu te faça? Talvez isso fez parte do milagre. Na mulher do fluxo de sangue lá, Jesus pergunta: quem me tocou?
né? Então, a maioria de nós iríamos saber, foi essa mulher que me tocou, por que você me tocou? Ou, olha, se você está curado, Jesus faz uma pergunta, quem me tocou? Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, quem os homens dizem que eu sou? Então você veja aqui em 3 passagens bíblicas rápidas, né, Jesus fazendo pergunta. E fazendo pergunta, pastor Wagner, de uma resposta que ele já tinha. Jesus já tinha a resposta, só que Jesus queria saber o que estava no centro do coração daquela pessoa. Então, respondendo à pergunta aqui, para que os ouvintes possam voltar à pergunta e linkar a resposta aqui para poder ter um bom entendimento. Qual a importância do coach para a vida de uma pessoa? Você fazer uma boa gestão das suas emoções, uma boa gestão da sua inteligência, porque muitas das vezes nós já temos a resposta, pastor Wagner, só que nós esquecemos que a resposta às vezes já está dentro de nós, nós já vivemos situações semelhantes àquela e já temos a resposta, mas nós queremos procurar uma resposta nova e às vezes já está dentro de nós. Faça uma pergunta, ouça melhor, compreenda melhor a situação, que você vai ter uma melhor saída para todas as situações. Legal, então, pastor Fábio, a importância aí do coach, né? Essa questão aí de trazer controle e inteligência nas emoções. E uma das ferramentas que o pastor Fábio acabou de citar aqui, que eu percebi na fala dele, é a arte de fazer perguntas sábias, a arte de fazer perguntas poderosas. Então pode-se dizer, pastor Fábio, que uma das ferramentas do coach é a arte de fazer perguntas. Então Jesus já usava isso, não com essa terminologia de coach, mas Jesus sempre foi o mestre das perguntas. Você citou 3 aqui. Então Jesus usava esse método, só não tinha esse nome, podemos se dizer assim. Então a arte de fazer pergunta, então isso é muito importante para o ouvinte que está conosco aqui agora, para ele pensar, porque às vezes ele escuta esse nome coach, né? Ele fica pensando, qual a origem isso? Da onde veio isso? É uma nova teologia? Como é que não é? Então é bom esclarecer que é uma coisa assim que Jesus já praticava, só não tinha esse nome, né, pastor Fábio? Correto, pastor Wagner. As perguntas, cara ouvinte, por isso que é importante você também ouvir a entrevista aí, ela tem uma boa explanação, acho que nós temos bastantes minutos pela frente, né, pastor Wagner, pela frente aí para nós podermos explicar os termos. Então, acompanhe a nossa entrevista até o final, porque tem bastante coisas para a gente poder pincelar e para reforçar para cada um de vocês aí. Então, eu acabei falando aqui que o coaching ele é principalmente fundamentado em perguntas, que nós chamamos de perguntas poderosas. Mas isso é apenas um pé da mesa. Tem pelo menos mais outros pés aí, outros fundamentos. Um outro fundamento do coaching também são as ferramentas, né? As ferramentas para a mente que nós podemos utilizar. Uma das ferramentas que eu quero citar aqui para os caros ouvintes, uma delas é o 5W2H, né? Que é uma ferramenta inglesa, né, da língua inglesa. Eu não sei aonde é que ela foi, onde ela foi criada, mas ela é criada com base no inglês, que são 5 palavras que começam com a palavra A, com a letra H, com a letra W e 2 com a letra H. Então 5W2H. Então, traduzindo, como é que é essa ferramenta para te ajudar, caro ouvinte? Quando você está numa dada situação, você fazer perguntas básicas. Por que isso está acontecendo? É uma delas. Aonde isso está acontecendo? Com quem isso está se passando? Como que isso acontece? Quanto que isso vai custar? Né? Então são perguntas básicas e objetivas que o coaching faz uso. Essa é apenas uma da ferramenta. No trabalho que nós prestamos aqui, pastor Wagner, nós temos mais de 30 ferramentas que nós ensinamos para as pessoas, para a sua mente, para a pessoa poder utilizar isso no seu dia a dia. Então a pessoa chega aqui depois de um processo, de uma sequência de encontros profissionais, né, baseado no coach, a pessoa vai sair daqui com mais de 30 ferramentas para ela atuar, ferramentas para a mente como essa, né, ferramentas objetivas para poder solucionar problemas. Aí, qual é a importância do coaching? Qual que é a utilidade para ele? Ele vai fazer uma boa gestão das suas emoções, ele vai saber falar melhor, ouvir melhor, se aproveitar as oportunidades,
ter ferramentas para poder saber usar. Ah, mas eu tenho ferramentas. Tem que saber qual ferramenta você vai usar para cada situação. Então, tudo isso é um complemento. Então, as perguntas poderosas. Lembrando, pastor Wagner, que antes da pergunta poderosa vem o ouvir poderoso, né? Então você vai gerar uma pergunta poderosa depois que você fez uma boa compreensão daquela situação, um bom entendimento da situação. Aí você tem uma pergunta poderosa sobre aquilo e depois você vai gerar ou propor uma solução poderosa para a pessoa. Legal, ouvintes, para vocês terem uma ideia que quem tá falando aqui é especialista no assunto. Só para vocês terem uma ideia, fica vendo só. Pastor Fábio, no seu consultório aí, nas suas terapias, nos seus trabalhos de coach, você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou e há quanto tempo você já tá fazendo esse trabalho, além de pastor, que você já comentou, da Brasil para Cristo há 5 anos, esse trabalho aí também de coach, terapia familiar. Quantas pessoas já passaram lá pelo seu consultório? Olha, pastor Wagner, aqui a gente precisava de mais tempo aqui, precisava trazer essa informação preparada. Mas olha, a gente já, desde 2018, que a gente começou, tem cerca aí de um pouco mais de 2 anos aí, né, que nós estamos nesse trabalho. E, na verdade, a gente ajuda pessoas não só de forma profissional, mas de forma também pastoral, né? Às vezes alguma pessoa, lembrando, querido, só reforçando, né, que quando a gente faz algum trabalho como pastor, a gente faz por amor, né? A gente faz por amor, a gente faz com base nas Sagradas Escrituras e não tem nenhum custo para a pessoa, é um prazer ajudar. Inclusive, pastor Wagner, um testemunho aqui para os nossos irmãos, que eu quero crer que a grande maioria aí tem o temor de Deus, são cristãos. E se você não é cristão, tá ouvindo aí, você é convidado a conhecer a palavra de Deus. Jesus diz assim, ó, uma palavra para você aí. Ó, olha que palavra tremenda. 1 de João 5,11 diz assim, ó: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Então, se você quiser a vida eterna, ela está em Jesus Cristo. Conheça a palavra de Deus, visite uma igreja, conheça o fundamento de um evangelho puro que vai te dar vida com abundância e vida eterna. Então, um testemunho, como eu ia contar aqui, pastor Wagner, já teve situações de eu estar atendendo pessoas profissionalmente aqui no meu escritório, né? E aí eu precisar ajudar essa pessoa espiritualmente. Então eu falei pra pessoa, olha, eu preciso te propor algo espiritual porque você está precisando. Você aceita? Né? Peço permissão da pessoa porque é um momento profissional. E a pessoa fala assim, não, eu aceito, eu estou precisando. E por causa disso eu não cobrar o serviço. Se eu não vou cobrar de você, por que não? Pega o dinheiro, é justo. Não, eu não vou aceitar o dinheiro que você está me dando. Por que você não vai aceitar? Não vou aceitar porque eu estou agindo agora como pastor, com a sua permissão. E a pessoa que estava com o dinheiro na mão, a pessoa colocou na carteira, guardou, e eu tive que ajudar ela espiritualmente. Então, queridos, a gente tem uma profissão, glória a Deus por isso, assim como você tem a sua profissão também, mas nós também temos a nossa visão de reino, de ajudar o próximo, de abençoar o próximo, de fazer Deus ser primeiro lugar em qualquer circunstância. Legal, tá vendo aí, irmãos? Pastor Fábio, pastor da Brasil para Cristo, e tem também a sua profissão como coach, como terapeuta. Então ele trabalha nas duas frentes. Ele cuida da área espiritual como pastor e cuida da área das emoções como terapeuta, como coach. Então é bom demais a gente atingir aí todas as esferas. Então, pastor Fábio, dentro aí ainda da palavra de Deus, nós vemos Jesus formando discípulos, usando o método ali do discipulado. O coach, ele usa que modelo? É parecido? É próximo? É chamado de mentoria? Como é que a gente vê isso, pastor Fábio? Sim, o coaching, ele é, na verdade, uma mentoria, pastor Wagner. Ele é uma mentoria, né? Ele é um direcionamento para a pessoa, é uma ajuda, né? De alguém que tem ferramentas para a mente, né? O coaching é uma ferramenta para a mente, tá? E depois, pastor, eu quero falar um pouquinho sobre o coach cristão,
tá? Depois o senhor já tá na pauta dele aqui, tá tudo. Você vê que tem bastante temas bons aí, ouvinte. Fica ligado aí que tem temas bons. Então não vou atropelar aqui, vou seguir as orientações. Então, o coaching, ele é para nós fazermos uma boa gestão das situações, das emoções, sabermos nos sair bem de qualquer situação que exija da gente um comportamento diferenciado naquele momento. Já o discipulado é o quê? Discipulado sou eu levar uma pessoa a Jesus Cristo, levar uma pessoa a conhecer as verdades da Bíblia, né? E essa pessoa não precisa ser um discípulo meu, pastor Wagner. Eu tenho a obrigação de levá-la a ser um discípulo de Jesus Cristo, um discípulo do Senhor, do sumo pastor que é Jesus, que a Bíblia fala que ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote da nossa vida. Então, o discipulado é isso, levar uma pessoa a ser discípulo, ainda que ele pode imitar algumas coisas em mim que são boas, né? Poxa, pastor, o seu casamento é referência, você não tem briga no seu casamento, eu quero também que o meu casamento não tenha briga. Pô, pastor, o seu filho, ele é bem educado, né? Eu quero que meu filho seja assim também. Então ele pode me usar como, pastor, o senhor é honesto, o senhor não tá devendo nada pra ninguém, eu quero isso pra minha vida. Então ele pode imitar a minha vida, não tem problema nenhum nisso. Só que ele tem que saber que eu sou um homem limitado. E ele tem que, o discipulado, ele leva o pastor, ou o irmão, a irmã, o discipulador, o orientador, ele leva a pessoa a se ligar diretamente com Jesus Cristo, mas ele tem que se esforçar para ser exemplo. Já o coaching é uma mentoria pessoal, uma mentoria que você vai trazer ferramentas, perguntas poderosas, soluções poderosas para que a pessoa tenha condições de ter uma mente, uma inteligência emocional bem elevada. Pastor Fábio, qual o significado de terapia dentro do coaching? Porque a gente fala sobre, né, no gabinete pastoral, o aconselhamento. E já no coaching, como que a gente define essa questão de terapia? Né? No pastorado a gente fala o aconselhamento pastoral. E na terapia, o que seria dentro do coaching a terapia? O coaching, pastor Wagner, ele é na verdade, ele difere um pouco da terapia, né? O coaching, na verdade, ele é mais uma mentoria, né? A terapia está mais vinculado à atuação de um terapeuta, né? É uma parte mais cuidadosa. Digamos assim que o terapeuta, ele vai ser mais ele vai pegar na mão da pessoa que está passando por alguma necessidade, né? E depois é um processo mais longo, é um processo mais longínquo aí para uma solução. Primeiro você vai compreender, você vai entender, às vezes tem coisas envolvidas com o passado, né? Isso é a terapia. Então a terapia é mais para um terapeuta, para um psicólogo, né? Para uma pessoa que vai acompanhar essa pessoa e às vezes é necessário voltar, né? Ir lá no passado para ver alguma coisa que está mal resolvida para poder atuar, né? Já o coach já é mais dinâmico, é para atingir um objetivo. Ó, por exemplo, vamos falar mais claramente. O coach é a pessoa, eu preciso abrir um negócio próprio. Eu quero abrir um negócio próprio, mas eu não sei como fazer, eu não sei como lidar com pessoas, eu não sei como lidar com finanças, eu não sei como administrar o meu tempo, eu não quero perder dinheiro nesse negócio que eu vou abrir, eu não quero ter uma maior garantia de que vai dar certo. Então eu quero já começar com uma grande possibilidade de vitória. Não quero perder dinheiro. Então a pessoa vai procurar um coach, fala assim, olha, me ajuda a abrir um negócio e que esse negócio tenha um alto percentual de conquista e que eu vá me realizar nisso, né? Claro que abaixo de Deus, só Deus sabe realmente se vai ter total sucesso, mas nós podemos fazer a nossa parte. Então essa, pastor Wagner, é a diferença. O terapeuta, ele vai trabalhar mais nas emoções no passado, ver se tem trauma, superar transtorno,
tratar relacionamentos, né? Tratar convicções pessoais, muitas crenças limitantes, né? Quando eu digo a palavra crença, estou dizendo de paradigmas, né? Não crença de fé, mas crença de paradigma. Já o coach é mais para atingir o objetivo com ferramentas, com uma nova forma de atuar, aumentando a sua capacidade, o seu desenvolvimento pessoal. Então, já pegando o gancho com essa questão aí que a gente explicou de terapia, falou até voltar um pouquinho atrás, vamos falar então, pastor Fábio, do que é o coach cristão? Porque senão a pessoa ouviu aqui agora falar, né, que o terapeuta tem que voltar no passado, né? Então a pessoa pensou, que passado é esse? Né? Então o pastor Fábio vai falar do coach cristão aí e já vai esclarecer essa questão tem todo tipo de profissional. Tem profissional que são terapeutas cristãos e tem terapeutas que não são cristãos. Então tem o coach cristão também, né, pastor Fábio? Correto, queridos. O coach cristão, ele é uma pessoa, né, que estudou, como eu já compartilhei com meu amigo aqui, pastor Wagner, né? A gente já fez mais de 30 cursos, né, na vida secular. Então, cursos de finanças, de coach, de terapia, cursos de mentoria, cursos de RH, né? Então, tudo na área a grande parte deles na área de humanas. Já trabalhei numa empresa multinacional, né, onde eu fui galgando posições ali, cheguei num alto posto, graças a Deus, né? Depois a gente teve a formação pastoral, né? Que também é uma outra formação de vivência, de convivência, de relacionamento. O Espírito Santo que atua em nós e vai trabalhando em nossas vidas, né? Então, tudo isso nos conduz para ser uma pessoa, o coaching cristão, ser fundamentado também nas Escrituras. Então, pastor Wagner, respondendo a tua pergunta, o coach cristão, Jesus é o centro de tudo. No coaching que não é cristão, as pessoas erroneamente colocam o ser humano no centro de tudo. Então, se colocar o ser humano, o homem no centro de tudo, nós achamos que não é o caminho correto. O coach cristão vai colocar Jesus, vai colocar a palavra de Deus no centro de tudo. E tudo aquilo que nós ensinarmos vai ter ferramenta, vai ter mentoria, vai ter direcionamento, vai ter orientação, vai ter mentoria, vai ter tudo isso. Só que nós não vamos ferir a sua vida espiritual, né? Porque Deus é o centro de tudo, Deus é primeiro lugar em tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Legal. Pastor Fábio, para os ouvintes ter aí a dimensão do assunto, né? Inteligência emocional à luz da Bíblia, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, vai falar, Paulo ele vai citar lá, examine-se, pois o homem a si mesmo, né? E essa questão aí de inteligência emocional, o que esse versículo traz aí de link com esse tema que nós estamos falando? Certo. Então, pastor Wagner, examinar a si mesmo é nós usarmos, porque tem resposta que nós já temos ela, né? E um grande problema que o ser humano tem é o que ele já tem a resposta, ele já sabe como fazer corretamente, mas ele acaba não usando esse recurso que ele já tem. Então examine-se a si mesmo. Paulo está falando aqui sobre a questão da Santa Ceia, né? Quando a pessoa fosse tomar a Santa Ceia, que ele deveria fazer um autoexame, uma análise, né? Você é digno? Não sei se vocês sabem, caros ouvintes, mas devem saber sim, que a Santa Ceia, eu não posso falar para uma pessoa que ela não pode tomar a Santa Ceia. Ela mesma. Então o texto que o pastor Wagner trouxe para nós aqui já elucida essa questão, né? Dizendo que a pessoa deve examinar a si mesmo, né? Você conhece a Cristo, é um alimento muito sagrado, é um alimento, a Bíblia vai dizer na sequência do capítulo 11 aí, de 1 Coríntios, vai dizer que existiam muitas pessoas doentes e fracos por causa que participava da Santa Ceia do Senhor sem o devido merecimento de acordo com os critérios divinos. Então, analisar a si mesmo com vista à inteligência emocional é o quê? Eu analisar, às vezes eu tô... eu estou errando numa coisa que eu já sei qual a consequência disso, né? Eu tive uma briga com a minha esposa, por exemplo,
né? Eu briguei com ela e eu sei que a consequência foi quase uma separação. Claro que isso é uma hipótese hipotética. Meu casamento, graças a Deus, não tem briga, né? Louvado seja Deus, a glória é do Senhor. Ele nos ensinou a viver como marido e mulher que se amam, e não como se o seu casamento tem briga, querido. Eu quero deixar umas aspas aqui. Posso, pastor Wagner? Claro. Tá? Ó, a briga, quer ver como a gente para de brigar? A briga, eu te pergunto, caro ouvinte, você vai responder rapidinho essa pergunta. A briga constrói ou destrói? Pastor Wagner, constrói ou destrói? Destrói. Destrói. Então, se a briga destrói, vamos para a Bíblia de novo, João 10:10. Facinho de lembrar, ouvintes. Que diz João 10:10? O diabo veio matar, roubar e destruir. Então a briga é de quem, queridos? A Bíblia diz que é o ladrão, né? O ladrão vem matar, roubar e destruir. O ladrão ali tá figurando o diabo. Então o diabo ele vem destruir. Se a briga destrói, de quem que é a briga? Do diabo. Não é de Deus, é do diabo. Então todas as vezes que você briga, você tá fazendo a vontade do inimigo, é isso que ele quer. Então você pode, no seu casamento, você pode discordar, você pode conversar, você pode ter atrito às vezes, né? Um atrito assim, né? Irai, mas não pequeis, né? Exatamente, você pode ter atrito, você pode pensar diferente da sua esposa, isso não é pecado nenhum. Pode às vezes haver ali divergências de opiniões, tudo isso é normal, só que evoluir isso para uma briga é falta de sabedoria. Então, quando a Bíblia fala para nós sobre examinar a nós mesmos, é isso. Eu sei, eu tive um atrito semana passada, esse atrito gerou uma briga, e a briga quase gerou uma separação, ou manchou os meus filhos, ouviu coisas que não deveria ouvir. Então, se eu fizer uma autoanálise, muitas dores dentro da inteligência emocional, eu vou me poupar de passar por elas. Legal, ouvintes da Rádio Estéreo Gospel, que show, né? Tá vendo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o texto ali de Santa Ceia, é autoconhecimento. Examinar-se o homem a si mesmo. Isso é inteligência emocional. Esse é o tema que nós estamos aqui nesse bate-papo do Papo de Amigos com Cristo desenvolvendo, né? A questão aqui da inteligência emocional, Paulo não usa esse termo, mas nós extraímos o entendimento que o que está acontecendo ali, esse examine o homem a si mesmo, é nada mais, nada menos que usar a inteligência. Correto. É usar o autoconhecimento. Pastor Fábio, tem um outro texto aqui, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e moderação. Aí tá ligado a qual a área da emoção, Pastor Fábio? Da inteligência emocional. Sim. Quando o senhor está dizendo aqui sobre a questão da covardia, é pra gente pensar na questão primária, assim, tem várias vertentes que a gente pode seguir, mas principalmente na questão do evangelho, né? Inclusive lá em Apocalipse, pastor Wagner, no capítulo 21, vai dizer que os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. Então é claro que a covardia aqui a gente pode falar sobre muitas coisas, mas eu quero pegar só essa palavrinha e linkar com Apocalipse, que fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Mas, pastor, mas o que Deus quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, quando você... Jesus, ele em Mateus capítulo 6, versículo 46, ele vai dizer assim, ó: por que vocês me chamam mestre e senhor? Esse versículo eu vou confirmar na Bíblia aqui, porque ele é muito forte, queridos, muito forte mesmo, tá? Eu acho que é Lucas 6,46. Quer ver? Vamos ver se eu acertei aqui. Exatamente isso, Lucas 6,46. Olha o que Jesus fala. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então veja só, se Jesus mandou você fazer e ele é teu Senhor, querido, faça no amor ou faça na dor. É que eu falo para alguns clientes, pastor Wagner, aquilo que nós temos que fazer é correto, faça no amor ou faça na dor. Então, voltando para a pergunta aqui, covardia não pode, né? A gente não pode se acovardar das coisas do Senhor. Tem que fazer, busca capacitação, busca uma preparação, né? Mas não deixa de fazer, porque ele mesmo diz, Lucas 6,46, né? Por que vocês me chamam mestre e Senhor e não faz aquilo que eu mando? Então, se o Senhor não pede, quem pede somos nós, o Senhor manda. Se o Senhor mandou, vai lá e faça. Agora, falando de um ângulo profissional, né, da sua vida humana, faça aquilo que é correto,
né? Busca em você o melhor que você tem para poder você expor, seja para o seu cônjuge, para o seu filho, para as pessoas, para o seu trabalho. Exerça, faça o seu melhor, não se acovarde, né? Não retroceda se você é momento de avançar, né? Mas faça aquilo que está a Bíblia até nos diz, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então faça o seu melhor. E eu encerro essa minha fala aqui, né? A resposta para essa pergunta com um texto de Mateus capítulo 5, verso 48, pastor Wagner, que diz assim: sede perfeitos como é perfeito o Senhor vosso Deus. Legal, tá vendo aqui quando o apóstolo Paulo tá incentivando nosso irmão Timóteo, né, seu filho na fé, dizendo para ele, não tenha medo, né, faça a obra, porque Deus nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de motivação. A inteligência emocional que está ligada aqui também, pastor Fábio, é o autocontrole, né? O apóstolo Paulo está incentivando ao jovem Timóteo a não ficar com medo de fazer a obra, ou seja, se controle as suas emoções, usa a inteligência emocional, né? Dominando, controlando a sua emoção. Sim. E falar nessa inteligência emocional do autocontrole, pastor Fábio, temos a inteligência também emocional ligado à automotivação. Por exemplo, quando nós vemos o Senhor Deus falando para Josué, no capítulo 1, versículo 9, ele vai falar: esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, porque eu sou contigo. Então, como que você vê essa questão aí, né? E Jesus também vai falar lá em João 16:33, né? Como que você vê essa inteligência emocional na questão aí da automotivação? Sim. Esse texto, pastor Wagner, é muito importante porque ele dá uma pregação de alguns dias, né? Nem de algumas horas, de alguns dias. Porque, queridos, olha que situação. Moisés, ele tinha morrido e o povo estava diretamente preso a Moisés. Então, quando Moisés morre, é como um pai de família, né? Quantas mães aí, pastor Wagner, que criam seus filhos sozinhas, né? Sem a presença do pai. E quando o pai parte num acidente, né? Que Deus nos livre disso, mas num acidente que é uma raptura, né? Uma coisa de surpresa ali, a mãe, né? Que ontem tinha o pai para ajudar a cuidar dos filhos, agora não tem, né? Perdeu aquele apoio, mas a mãe não pode entregar os filhos. A mãe vai lá e faz os filhos acontecer. A mãe depois entrega os filhos no altar, se casando, ou entrega o filho numa faculdade e depois se formando. Parabéns às mães que passam por isso e que superam, né? Então Josué é a mesma coisa. Josué estava preso em Moisés morreu, né? E aí as duas coisas no texto de Josué capítulo 1, Deus fala, pastor Wagner, pelo menos 3 vezes a mesma coisa para Josué, que é: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Então a primeira coisa que Josué tinha que ter não era o dom de cura. A primeira coisa que ele tinha que ter não era o dom de profecia. A primeira coisa que ele tinha que ter não era o dom de fazer milagres. A primeira coisa que ele tinha que ter era se esforçar e ter bom ânimo. Então, na inteligência emocional, uma coisa que a gente foca bastante é isso, né? A primeira coisa que ele tem... Vamos mudar a palavra? Usar a mesma conotação, mas uma palavra diferente. Querer, pastor Wagner. Então, a Bíblia chama de esforço e tem bom ânimo. Na inteligência emocional, o querer, a vontade. Você quer mudar isso? Isso te motiva? Isso te motiva? Vale a pena você fazer isso? Como eu estava explicando para o pastor Wagner em outro momento, nós estávamos conversando aqui, um cliente meu passou por isso. Teve um certo momento que eu questionei ele, falei assim: olha, você vai ter que fazer isso. Ele: por quê? Por causa disso. Ele: mas é muito difícil, aí não dá. Eu falei assim: a vida é sua. Se você não fizer, você vai continuar vivendo a mesma vida que você tinha antes. O que você quer para você? Ah, não, eu preciso mudar. Ele foi lá, seguiu a orientação e depois de uma semana ele mudou o relatório e estava transformado naquela questão, e depois ele agradeceu. Só que o que aconteceu? Ele teve que enfrentar aquilo, teve que se esforçar, teve que ter bom ânimo, que é o termo que a Bíblia utiliza, e nós podemos utilizar o mesmo termo, né, porque é cabível, ou podemos mudar a palavra para ficar mais fácil para a gente poder entender. Querer, ter vontade.
Legal, pastor Fábio. Olha aí, inteligência emocional ligada com a questão do autoconhecimento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ligado ao autocontrole, né? Quando Paulo fala lá que Deus não nos deu espírito de covardia. E aqui agora a gente vendo Deus falando com Josué, né, motivando Josué, tenha bom ânimo, se esforça. E a gente vê o próprio Senhor Jesus Cristo falando em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, queira, tenha vontade, se motive. E a inteligência emocional ajuda nesse sentido. Show de bola, ouvintes da Rádio Estéreo Gospel. É isso aí. Vamos dar continuidade aí. Pastor Fábio, antes da gente dar continuidade, vou dar uma pausa aqui pra gente chamar um break. Mas, ouvintes, continue com a gente. Não se esqueça, hein? Compartilhe esse link aí com outras pessoas. Dá tempo ainda, tem bastante programa ainda. Dá pro pessoal aí ouvir e será uma bênção, tá? E lembrando os irmãos também que nós estamos no canal no YouTube. Se você quer conhecer quem é o pastor Wagner que vos fala, quer conhecer o pastor Fábio, tá lá nosso vídeo na íntegra no YouTube. Você vai conhecer essas pessoas lindas de Jesus aqui, amém? Programa Papo de Amigos com Cristo, aqui na Estéreo Gospel, com o nosso querido pastor Fábio, ele que é pastor da Igreja Brasil para Cristo, ele é teólogo, ele é coach, então está dando aqui uma aula pra gente sobre inteligência emocional à luz da Bíblia. Pastor Fábio, o senhor está fazendo algumas anotações aí? O senhor quer já entrar nesse assunto? Pode ficar à vontade. Ah, sim, correto. Então, pastor Wagner, nós tínhamos falado em uma outra resposta aqui sobre a questão do passado, né? Que quando a gente trata algumas situações na área de terapeuta, também tem uma formação nesse quesito, né? Nós falamos que às vezes precisa voltar um pouco ao passado para poder entender algumas coisas. O que é isso, caro ouvinte, né? Isso, na verdade, é às vezes uma pessoa num casamento, por exemplo, eu quero contar uma história um fato real, né? Clínico aqui, né? Mas na verdade nessa época aí foi pastoral. Foi pastoral, nem foi clínico, né? Mas eu lembro que eu fui chamado, né? Na verdade eu fiquei sabendo de um casal que estava passando um certo problema, e eu vou abreviar bastante aqui porque a história é bem longa, mas eles estavam brigados a ponto de separar, um casal que se ama, pastor Wagner, por uma coisa que tinha acontecido no passado na vida deles e que a mulher estava dando isso um super valor. Então, o que é o passado? Foi uma conversa que eles tiveram, uma situação que eles se desentenderam, porque o homem foi num lugar onde não deveria ir, né? Só que ele foi num lugar com uma boa intenção, pastor Wagner. Ele não foi com uma má intenção, ele foi com uma boa intenção. E a mulher pensou que ele tinha ido com uma má intenção. Então você vê que uma coisa lá no passado, né, que aconteceu, eles estavam brigados, né, por essa situação aí. Então, se você não pergunta pra pessoa, né, uma conversa normal, a pessoa acordada, a pessoa se a emoção tiver muito aflorada, você dá um copo de água pra pessoa, deixa ela respirar, né? Isso, o que aconteceu? Que vocês estão, foi o ano passado, aconteceu tal situação, né? Aí você vai entender o que, mas que tal situação? Quer entender que situação foi essa? Ele falou tal coisa. Por que ele falou tal coisa? O que você fez que motivou a isso? Então, voltar no passado só para os queridos ficarem sabendo é isso, tá? Para que você não fique preocupado. Não, de forma alguma. É só você fazer a pessoa pensar, não, é porque no ano passado ele me feriu. Mas peraí, vamos lá. Eu acabei de encontrar um negócio que me interessa bastante aqui, né? O profissional gosta disso. O que significa feriu bastante? Me fez chorar, quase que eu fui embora. Mas o que ele falou? Foi isso. Então, caro ouvinte, você já está aprendendo algumas técnicas aqui de inteligência emocional e de como você tratar problemas, né? Que não é tão difícil, é fácil. Só você estar presente e você querer ajudar. Mas o que ele falou? Falou isso. Como que ele falou? O que ele estava passando quando ele falou isso? Ele tinha acabado de perder o emprego. Foi no dia que ele foi demitido. Então tá aí a situação, ele falou, foi da boca pra fora. Posso contar mais um fato aqui, pastor Wagner? Uma situação também que eu enfrentei de uma mulher, né? Ela chegou pra mim e falou pra mim assim, olha, eu estou indo embora de casa. Eu falei, por que você tá indo embora de casa? Porque ele me mandou embora. Eu falei, o quê?
o seu marido me mandou embora, você acredita? Assim, não acredito, conta a história pra mim, quero entender esse fato aí, né? Quero cavacar esse fato. Como assim que ele te mandou embora? Não, que a gente tava, olha só, caros ouvintes, a gente tava numa discussão, a gente tava numa situação ali, quase se pegando, aí eu, na hora do desespero, eu falei pra ele, eu vou embora. Aí ele falou pra mim, então vai. E aí, então, por causa disso, eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Eu falei pra ele assim, ó, não faça uma coisa dessa. Porque na hora da briga, na hora da discussão, você fala coisas sem pensar. E quem foi que se convidou a ir embora? Não foi ele que te convidou a ir embora. Foi você mesmo. Você sugeriu pra ele pra que você fosse embora. E ele não vai dizer não. Naquele momento, depois ele pode falar pra você que te ama, que não quer isso. Foi num momento de ânimos alterados. Mas naquele momento, a resposta dele, provavelmente de 90% de todos nós seria, né? Então vai. Legal, pra ficar bem claro aí nessa pergunta da terapia, né? Que a questão do passado não é vidas passadas, é da memória ali recente, 1 ano, 3 anos, 5 anos, da vida recorrente da pessoa, tá? E esses casos reais aqui de gabinete pastoral, de atendimento, né? Na clínica, coisas que a gente pode aprender com a inteligência emocional a resolver conflitos. Perfeito. Às vezes é com o filho, às vezes é no trabalho, às vezes é na vizinhança, às vezes é com a parentela, com o sogro, com a sogra, enfim, na igreja, né, pastor Fábio? Correto. Entre irmãos, entre os ministros de louvores, né? Entre os ministérios na igreja. Correto. Então, a inteligência nas emoções. Como resolver esses conflitos, como gerenciar toda essa balança aí. E para isso, nós temos também aqui em Gálatas capítulo 5, pastor Fábio, uma receita, né? Do próprio Deus pra gente resolver essa questão. Então, Gálatas capítulo 5 vai falar do fruto do Espírito, como que a gente vê essa questão do fruto do Espírito e a inteligência emocional, pastor Fábio? Sim, elas estão, pastor Wagner, diretamente ligadas, porque o fruto do Espírito, a maior simbologia que nós temos do fruto do Espírito é uma mexerica, né, de 9 gomos, né? Então, se você pegar uma mexerica descascada, de preferência na sua mão, né, e se ela tiver 9 gomos, será melhor, tá? Então, você vai notar que é um fruto só, mas é um fruto com 9 faces. E para você ter uma boa inteligência emocional, o que nós te recomendamos? Te recomendamos que você procure água na fonte. Todos aqueles que bebem água na fonte, bebem água limpa. Como eu já disse em outras oportunidades, se você... aqui eu moro em Mogi das Cruzes, e na altura onde eu moro, a água do rio Tietê passa aqui próximo, né? E a água aqui, pastor Wagner, não é consumível, né? Para tomar, né? Ela, talvez os animaizinhos vão lá e bebem d'água, mas o ser humano não pode, porque ela já é poluída. Mas lá aonde eu fui, o senhor também já me relatou que o senhor foi lá em Salesópolis, na fonte, a água é limpa. Então, o que eu quero dizer para você, caro ouvinte? Você deve buscar na fonte. A fonte é a palavra de Deus. Ela é a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência. Inclusive, Jó 28 vai dizer isso, né? Que o princípio da sabedoria é temer a Deus, e o princípio da inteligência é fugir do mal. Então, tanto a inteligência quanto a sabedoria está em Deus. E quando nós falamos de Gálatas capítulo 5, nós estamos falando que ali é o fundamento da inteligência, que é o quê? Amor, a forma de você lidar com pessoas. Paz, você não perder o teu equilíbrio, né? Alegria para que você tenha motivação para fazer as coisas com tristeza é muito ruim. Domínio próprio, as maiores bobeiras, pastor Wagner, que a gente comete na vida é por falta de domínio próprio. Por quê? Na hora que eu tenho que dizer sim, eu digo não. E na hora que eu tenho que dizer não, eu digo sim, né? Então, se eu tiver domínio próprio, na hora de dizer sim, por mais que doa, é sim. Se tiver que dizer não, por mais que doa, é não. Então, domínio próprio. Depois, amabilidade, bondade, que é a forma de me relacionar com pessoas. O que é amabilidade? É fazer além daquilo que se espera de mim. Jesus ensinou isso. Se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2 com ele. Se alguém te pede a camisa, dá também a blusa. Então, isso é amabilidade. Então, tudo isso é inteligência emocional registrada nas Sagradas Escrituras, que é a fonte
né? Gálatas capítulo 5, pastor Wagner. Legal, pastor Fábio, show de bola. E pastor Fábio, então como lidar com os sentimentos, né? Nós estamos aprendendo aqui as emoções, como lidar, como é que a gente pode gerenciar isso, como que a gente pode desenvolver a inteligência emocional? Sim, correto. A inteligência emocional, você precisa, ela não é rasa, ela é um pouco mais profunda. Tá? Então, o primeiro conselho é você começar a ler as Sagradas Escrituras, né? Porque a verdadeira sabedoria está nas Sagradas Escrituras, como eu disse aqui, né? Um texto da Bíblia, eu vou até confirmar aqui, porque esse texto ele é muito importante para as nossas vidas, né? Falando de inteligência emocional. Eu disse que é Jó 28:28. Vamos confirmar aqui, queridos. Correto, está aqui, eu estava certo, ó. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, a fonte de toda sabedoria, de toda inteligência está nas Sagradas Escrituras. Essa é a primeira orientação, pastor Wagner. A segunda, para se ter inteligência emocional, examinar a si mesmo, analisar a situação, compreender as situações, pensar nas consequências. Tudo isso me leva a uma introspecção. Isso me leva a voltar para dentro. Poxa, mas por que todo mundo faz assim, pastor Wagner? E você não fez assim? Porque eu pensei nas consequências. Pastor Fábio, por que todo mundo faz assim e você não fez assim? Por que no seu casamento não tem brigas? Não tem briga por quê? Porque eu aprendi que eu já briguei com a minha esposa e quando eu brigava era péssimo. E depois, quando eu fui para a Bíblia, eu entendi que a Bíblia me fala que a briga destrói. E quem veio matar, roubar e destruir foi o inimigo. Então eu entendi isso, a minha esposa também entendeu. E o pastor Wagner já me ensinou mais uma aqui, me lembrou, na verdade, né? O que um não quer, dois não fazem. Então, quando eu quero brigar, que eu tô afim de brigar, pastor Wagner, ela não tá. E o dia que ela está hoje, eu vou... Eu não tô, eu me tranco no banheiro. Pastor, qual que é a estratégia? Tranca no banheiro, tranca no carro, vai dar volta com o cachorro, liga pro pastor Wagner, entendeu? Tem um monte de estratégia aí. Então, a gente adquire inteligência emocional dessa forma. E você pode também procurar um profissional da área, tal como um psicólogo, pode te ajudar a entender algumas situações. Você pode procurar um coach, né, que é uma pessoa experimentada. Nós aqui, por exemplo, temos mais de 30 ferramentas para mente. Isso é excepcional. Então você vai ter ferramentas para você lidar na área emocional, para você lidar na área do relacionamento, para você lidar na área profissional, para você lidar consigo mesmo, que é uma autoferramenta. Então você está numa situação de tristeza, preciso sair dessa situação. Tem ferramentas que te ajudam a você sair daquela situação e você entrar em outra. Eu preciso mudar o meu pensamento, estou com um monte de pensamento ruim na minha cabeça. Existem ferramentas que te ajudam, se você quer, se você tem vontade, se você quer pagar o preço, algumas ferramentas te ajudam para que esse processo seja mais rápido. Então a pessoa pode procurar, pastor Wagner, um coach, pode procurar um profissional, uma pessoa treinada, experimentada nessa área para poder te ajudar. É como eu digo, se você quer ser engenheiro, conversa com alguém que já é engenheiro, que ele vai te dar os atalhos aí, pastor Wagner. Legal, irmãos. E isso que o pastor Fábio citou aqui, e de maneira alguma, desde o começo do programa, a gente está desmerecendo os princípios eternos da palavra de Deus. Todos esses benefícios que o coach pode trazer, que são ferramentas da inteligência, nós estamos sempre baseado em princípios bíblicos, sem ferir os princípios bíblicos. Então, é muito importante, porque de repente algum irmão ligou, né? Tá sintonizado agora, então nós estamos falando do coach cristão, onde Deus é o centro, né? Não é o homem que é no centro. Essas ferramentas vão nos auxiliar, né? Porque o cristão, ele tem a ajuda do alto, que é no espírito, ele precisa também cuidar do seu corpo, da sua saúde natural. Correto. E a inteligência emocional vem justamente aí, nas emoções, nos sentimentos, na alma. Pastor Fábio, uma outra terminologia aí, que às vezes a pessoa pode estar se perguntando, né? O coach. Que palavra é essa? Da onde vem?
qual é a origem, qual é a etimologia, qual é o significado. Então dá uma explicação aí, pastor Fábio, para quem precisa entender um pouquinho mais a fundo. Correto, pastor. Boa pergunta. O coach, ele vem de uma origem de treinador, né? É treinar pessoas. Na verdade, a palavra ela vai passando, né? Coach significa treinador, treinar pessoas, né? Coaching, treinamento, com ING no final. Coach com CH mudo é o profissional, né? Então, ele é um treinador, ele é uma pessoa que se especializou, né? Fez um curso. Quando eu fiz o meu curso, eu fiz um internato de alguns dias, das 8 da manhã às 8 da noite, né? Não podia sair para nada, só para poder se alimentar. Então, eu entrava 8 horas da manhã até 8 horas da noite, você fazendo teste, você fazendo, analisando situações, fazendo interações com pessoas, conhecendo ferramentas, fazendo introspecção, autodesenvolvimento, para que você possa primeiro se compreender, para depois você ajudar outras pessoas, tá? E quando o pastor Wagner falou aqui uma coisa muito importante sobre o coaching cristão, o que é isso? É baseado, querido, simplesmente nas Sagradas Escrituras. Pastor, mas isso tem base nas escrituras? Sim, Jesus não usou essa palavra, ele usou a técnica, né? Assim como o psicólogo também, ele não vai usar, o psicólogo cristão, né? Depois eu quero falar, pastor Wagner, sobre a questão do profissional cristão e qual a importância disso, né? Aí o psicólogo cristão, por exemplo, ele vai fazer uso em alguns momentos das Sagradas Escrituras, né? Que é a maior fonte da Bíblia, a maior fonte de sabedoria que é a Bíblia. Então, o coach cristão, por exemplo, ele está lá fundamentado em Jesus. Jesus fazia pergunta para as pessoas. Ele chegou diante de um cego, como eu já disse, e ele perguntou: cego, o que queres que eu te faça? Né? Porque Jesus queria saber o que estava no coração do cego. Ah, mas pastor, um cego vai querer outra coisa? Sim. O cego poderia estar com fome e queria uma moeda para poder comprar um lanche para ele. Poderia querer casar? Ele poderia querer casar. Poxa, eu quero casar, mas nenhuma mulher. Exatamente. Boa, pastor Wagner. Poderia querer casar, né? Todo mundo casa, eu quero casar, eu quero ter filho, né? Pode ser qualquer uma, ora por mim aí pra eu poder casar, né? Mas então, por isso que Jesus fez a pergunta. Então, o coach, ele tá alicerçado, o coach cristão, Jesus é o centro, Deus é o centro, a palavra está em primeiro lugar. Inclusive, caro ouvinte, eu quero te aconselhar, né, a você consultar lá o canal do YouTube do pastor Wagner, porque tem muito tema importante, inclusive parte dessa entrevista aqui, nós temos lá algumas perguntas, tem lá explicada lá no canal do pastor Wagner, né? Você pode digitar, pastor Wagner, qual que é o endereço aí pro pessoal te encontrar? O que ele vai digitar lá para te encontrar? No YouTube, irmãos, é só jogar lá pastor Wagner Miranda Manuel, você vai me achar lá e vai assistir esses vídeos, e entre esses e muitos outros vídeos. E dentro dessa questão do profissional, o coach cristão, talvez o irmão tá escutando e tá despertando, pastor Fábio, no coração dele. Então como é que ele faz para se tornar um coach, pastor Fábio? Sim, para ele ser um coach, né, ele tem que fazer uma formação, né, uma formação de coach, né. Nós temos a nossa empresa aqui, que é a Mente Solution, né. Você pode digitar na internet aí Mente Solution, você vai encontrar a nossa empresa, né. E nós temos a formação de pessoas também, pastor Wagner, para aquela pessoa que quer trabalhar como coach. Ah, mas eu já tenho a minha profissão, eu já sou um profissional, já tenho meu trabalho. Ah, mas você quer trabalhar à noite, você quer trabalhar final de semana, você quer ganhar um dinheiro extra, você gosta de fazer, gosta de ajudar pessoas, tem que gostar de ajudar pessoas. Não faça isso somente por dinheiro, tá? Você tem que gostar de ajudar, tem que estar na sua alma. Como eu já disse aqui, pastor Wagner, existem momentos que a gente nem cobra, né? Que a gente faz por amor, que a gente faz para ajudar a pessoa, como já aconteceu algumas vezes no meu trabalho. Não, eu não vou cobrar hoje, porque hoje eu estou aqui, eu preciso te ajudar de uma forma diferente. Então, goste de ajudar a pessoa, que Jesus falou, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que você pode fazer para você, se você quer trabalhar como coach, né? São várias faces, pastor Wagner. Uma pessoa
pessoa, ele quer trabalhar como coach. O outro, ele quer fazer um processo de coach para atingir um objetivo. Então, são coisas diferentes. O que quer trabalhar como coach tem que fazer um curso, né? Para ele poder aprender, para ele poder se desenvolver e ver se isso é para ele uma carreira profissional ou mais uma função mais uma função que ele quer somatizar na sua vida profissional, né? Agora, aquela pessoa que quer passar por um processo de coach é diferente, vai nos procurar, né? E vai falar, ó, puxa, eu quero atingir um objetivo. Ó, estou com muitos problemas emocionais, estou com muito problema no relacionamento e eu preciso ter um equilíbrio na minha vida, preciso ter um equilíbrio emocional. Aí ele vai procurar e vai fazer um processo de coaching e quando ele terminar esse processo, ele tem que ter finalizado esse problema ou ter todas as ferramentas e dar continuidade para que ele possa alcançar o objetivo que foi lhe proposto, né? E que ele também se dispôs a passar para ele poder conquistar isso. Outra coisa muito importante, pastor Wagner, a pessoa mais importante no processo de coaching, no processo psicológico, é a própria pessoa, porque a vida é dela. Eu quero deixar uma frase para vocês, está bem na minha frente aqui, ó. Eu quero ler aquela frase para vocês, ó. Mais importante do que o médico é o paciente e mais importante do que a receita é tomar o remédio, pastor Wagner. Então, cada pessoa precisa entender isso muito bem, que mais importante que o médico é o paciente e mais importante do que a receita é tomar o remédio. Então, se você quiser, você conquista. Legal, pastor Fábio. Tem mais algum ponto interessante que o senhor queria abordar, que o senhor queria tocar para os nossos ouvintes? Alguma coisa que o senhor tem anotado aí? Correto. Sim, pastor Wagner. Tem, sim, algumas anotações aqui que a gente vai fazendo ao longo da entrevista, né? E eu quero falar, queridos, com vocês sobre a questão de você se disponibilizar para fazer o melhor por você, tá? Então, esteja centrado na sua vida. Vida de forma cristã, nós podemos afirmar isso, que você só tem uma vida. Então, Jesus falou que ao homem, em Hebreus 9:27, ao homem está destinado morrer uma vez, depois disso segue-se o juízo. Então você tem apenas uma única vida, uma única oportunidade. Então faça o melhor dessa vida. Agora, o que significa fazer o melhor? Cuidar. Você é um espírito que tem uma alma e que mora num corpo. Então você precisa cuidar das três partes, do seu espírito, cuidar da sua alma e cuidar do seu corpo. Se você cuidar dessas três áreas, a principal delas é o seu espírito, tá? Aonde nós, pastor Wagner, quando nós fecharmos o olho na terra, nós vamos abrir o olho em algum lugar. Porque Jesus mostrou isso nas Sagradas Escrituras, quando ele falou pro ladrão da cruz, que estava à direita dele. Ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, hoje mesmo, aquele ladrão, ele abriu o olho em algum lugar. E Jesus falou isso para ele. Então, quando você fechar o olho aqui na terra, meu querido, você vai abrir o olho em algum lugar. Então, cuidar do seu espírito, cuidar da sua vida eterna é a coisa mais importante. Jesus falou em Mateus 16, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Então, cuidar do espírito é isso. Cuidar do corpo é o quê? É você cuidar do templo do Espírito Santo, que Deus te deu, que Deus te concedeu. Cuida do templo do Espírito Santo, tá? Mas sem exageros, tá? Cuida, mas sem exagero, porque senão você vai cair para carnalidade. E depois é você cuidar da sua alma. O que é a alma? As emoções. É você cuidar dos seus sentimentos. Por quê? Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento. E comportamento gera destino. Aonde tudo isso começou? Vamos de novo lá? Vamos lá, ó. Pensamento, que é a primeira fase de tudo que acontece na sua vida, é um pensamento. Pensamento gera um sentimento. Depois o sentimento vai gerar um comportamento. Esse comportamento feito, praticado, vai gerar um destino. Então você pode ver que muitas pessoas estão tendo, pastor Wagner, destinos eternos, abençoados por causa de pensamentos abençoados que a pessoa teve lá atrás. Cuidado, caro ouvinte, o que você pensa hoje, amanhã você vai acabar fazendo. Então, cuida da sua alma,
cuida dos seus sentimentos, cuida das suas emoções, cuida dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos, né? Ninguém vive sozinho, nós temos que nos relacionar. Cuida bem do seu casamento, cuida bem do seu filho. Se você cuidar do seu filho hoje, uma frase forte, se você me permite, querido, uma frase forte. Cuide do seu filho hoje, para amanhã você não visitar ele em lugares inadequados, em lugares não agradáveis, né? Então, cuide do seu filho hoje, como a Bíblia diz, educa a criança no caminho que deve andar. Quando for grande, ela não vai se desviar do caminho santo. Então, vale a pena qualquer sacrifício para manter um casamento harmonizado, manter um filho bem criado, manter um ambiente profissional, ou na igreja, ou no meio familiar. E para tudo isso, para você ter essa harmonia, você precisa ter uma mente bem equilibrada, bem dotada, bem eficaz em qualquer situação. Legal, ouvintes da Estéreo Gospel, ficou aí as considerações finais do pastor Fábio sobre inteligência emocional à luz da palavra. Precisamos ajuda do alto para em todas as esferas da nossa vida, corpo, alma e espírito, termos uma vida equilibrada, uma vida sábia e uma vida inteligente. E, irmãos, eu creio que esse programa foi super edificante e eu creio que todos os ouvintes aqui estão aí gostando do programa, e eu quero aqui já me despedir, e daqui a pouquinho o pastor Fábio vai passar os contatos dele e a gente já vai estar encerrando logo mais. Só um minutinho, irmãos. Queridos, só deixando aqui os nossos contatos aqui, tá? Se você quiser precisar da nossa ajuda, precisar do nosso apoio, da nossa vida profissional, tá? Se você quiser anotar aí o nosso telefone, posso falar, pastor Wagner? Pode, claro. Então tá aqui o nosso telefone, tá? Que é 011 98747 1608, tá? 011 98747 1608, esse é o nosso telefone. E você pode procurar também o nome da nossa empresa, que é Mente Solution. Só você digitar lá Mente Solution, né, no Google, lá você vai encontrar a nossa empresa e tem o nosso contato. E faz um contato conosco. Existe uma entrevista que nós fazemos, pastor Wagner, de autoavaliação, que não tem nenhum custo, né? É pra gente saber, conhecer você, saber se a gente pode te ajudar. Então a gente pode te ajudar na área emocional, para você ter uma emoção bem desenvolvida. Nós podemos te ajudar na questão de inteligência, você ter acesso às 30 ferramentas para mente, né? Onde você vai poder ter ferramentas para quase todas as situações ali para te ajudar, tá? E nós podemos também trabalhar a questão de alguma coisa que ficou no passado, na área terapêutica, né? Poxa, ó, tem alguma coisa no passado que a gente diz, como o pastor Wagner já disse aqui, nessa vida, né? 1 ano, 2 anos, não vidas passadas, não é isso não. Nosso atendimento é com fundamento nas Sagradas Escrituras também, né? Então, com base em, tenho traumas, passei por situações, meu casamento não está bem, minhas emoções estão equilibradas, quero fazer um curso de coach, quero trabalhar como coach, né? A gente pode te ajudar nisso aí. E aí, minha palavra final é que você conheça as Sagradas Escrituras, que você entregue-se e ofereça o melhor para você mesmo e, consequentemente, para Deus, para que você tenha os 3 tipos de vida. Vida, que é que todos nós já temos, é um presente de Deus, vida com abundância e, por fim, vida eterna. Muito obrigado, pastor Fábio, querido amigo de longa data, e eu agradeço a todos os ouvintes também da Estéreo Gospel. Fica aí um abraço para todos os amigos, primos, a parentela, os colegas de trabalho que estão nos ouvindo e estão nos prestigiando. Temos gente aí do interior de São Paulo, Tupi Paulista, temos pessoal aí de Suzano, Poá, temos pessoal de Mogi, temos pessoal até lá na Alemanha, pastor Fábio, escutando a gente aí. Muito bom. Parabéns à Estéreo Gospel. Estéreo Gospel, alcançando aí até o outro lado do oceano. Então é uma bênção. Irmãos de várias denominações, Metodista, Batista, Assembleia, e enfim, Brasil para Cristo. Então o povo de Deus aí num só propósito, que é em busca do conhecimento através das Sagradas Escrituras. Meus queridos, me despeço de vocês, um forte abraço e até a próxima aqui na Estéreo Gospel com o Papo de Amigos com Cristo. Tchau, tchau e Deus abençoe. Você ouviu? Programa Papo de Amigos com Cristo.